Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar aqui no Sua Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós apresentadores. E o convidado é para matar a nossa e a sua curiosidade, diretamente do meu... Do nosso multistúdio. Meu multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque de Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro, nesse agradabilíssimo estúdio. Não arrisca agora não, hein? Vez. Não arrisca nessa Posso não. sofrer alguma sanção? Agora não posso. Temos aqui um advogado também. Posso sofrer alguma sanção, então não podemos então, arriscar. Não arrisca não. Mas é a 12ª vez que eu mando um agradabilíssimo. 13 agora, 13ª. E não gaguejo, não fui mal. Estou arriscando bem. Tá ótimo. Tô sendo ousado no agradabilíssimo. Nesse agradabilíssimo estúdio aqui no Parque de Jacarepaguá. Esse projeto do Multistúdio, aqui no terceiro andar do shopping, onde você vem e o entrevistado interage com as pessoas do shopping, as pessoas interagem com quem está lanchando, com quem passa, quem está da família para almoçar, para jantar. Então é uma experiência maravilhosa. E, aliás, o Só Resenha, que é gravado aqui no Multistúdio, é uma experiência diferente de todo o podcast. A começar pelo estúdio, pelo lugar que é de primeira, né, a qualidade que a gente emprega aqui, os convidados que a gente traz. Então, vou me apresentar. Eu sou Hilton Matos, jornalista, apresentador, um dos hubs aqui um dos rushes, confundi. Gastando eu muito. fui meter já. ali um agradabilíssimo, aí agora. Gastou um muito. dos hosts aqui do podcast. E ele, Marcelo Santos, o curioso, que é a pessoa responsável aqui comigo para justificar que o Só Resenha é um dos melhores podcasts do Brasil. Verdade. E agora a gente recebe um convidado de peso. Para a gente é uma honra ter um convidado como esse aqui na nossa mesa, um peso gigante. A gente está entrando a gente costuma ter aqui na nossa bancada os jogadores, já tivemos técnicos, já tivemos o pessoal do STF, né? E para a gente receber... Não, STF não. Desculpa. Do STJ. STJ, eu falei o STF, pô, perdão. Do Rio, não, Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro. STJD. Foi a Renata Mansur. Doutora Renata Mansur. E hoje, recebendo um ilustríssimo candidato à presidência do Flamengo, Maurício Gomes de Matos. Estou no meio dos matos aqui. Mas de repente a gente é parente, não sei. Já somos Flamengo e talvez podemos ter até alguma coisa comum. Somos já desejando parentes uma boa sorte na campanha. E vamos conhecer bastante coisa aqui da proposta dele. Tenho certeza de que a gente vai sair daqui conhecendo mais o Flamengo do que quando chegamos aqui. Obrigado, mestre. Eu que agradeço o convite, o Wilton, o Marcelo. Prazer estar aqui com vocês, falando para a nação rubro-negra, para os sócios do Clube de Regatas do Flamengo. Estou à disposição. Tá bom. Primeiro, agradecer. Não posso chamar de senhor, não, senão ele vai brigar com a gente. Agradecer você por ter vindo, ter Obrigado. Escolhido a gente para bater esse papo, para compartilhar suas ideias, as suas propostas. E a primeira pergunta que eu vou fazer, Maurício, por que se candidatar a ser presidente do maior clube do país? Primeiro, é um sonho de infância. Lá nos remotos tempos de juventude, nos arrobos da juventude, eu sempre falava para os meus parceiros, para os meus amigos, eu ainda vou ser presidente do Flamengo. Quando eu entrei em 2004, a convite do Márcio Braga, eu consegui fazer com que o Flamengo voltasse a ter uma condição normal de vida, recebendo a parte financeira do patrocínio da Petrobras. Consegui que as CNDs viessem negativas com efeito positivo, enquadrei o Flamengo na time mania e consegui equacionar problemas seríssimos de falta de pagamento. Inclusive, o time estava indo para a segunda divisão, né, com problemas terríveis em campo, porque não estava conseguindo honrar o clube com seus compromissos. Hoje a história é outra e eu me sinto partícipe dessa história, porque em seguida eu consegui ser presidente do Conselho de Administração do Flamengo numa época muito difícil, porque estava em jogo o futuro atual do Clube de Regatas do Flamengo. A disputa eleitoral, na época, apresentavam 2 candidatos com problemas de eleição, de elegibilidade. As nossas comissões que eu coloquei para administrar, para analisar e para dar parecer, ela validou
tanto o Valim, que era o candidato a presidente, quanto o Landim, que era candidato a vice. Só que eu tive que ir ao plenário, porque é estatutário. O plenário tem que referendar ou derrubar a chapa. E o que aconteceu foi exatamente o que nós não esperávamos. E por acordos políticos, o que seja, né, ou por desenvolver um conceito diferente, que as comissões tinham dando viabilidade aos candidatos, numa sexta-feira, essa chapa, infelizmente, não logrou êxito. E eu já tinha avisado antes aos coordenadores da chapa da possibilidade disso acontecer. E alertei, inclusive, para que constituíssem certidões, porque eu não iria eliminar a chapa, como o meu poder era monocrático, eu teria essa condição, eu não faria isso. Porque eu entendia que ali estava o futuro do Flamengo, com profissionais, com todos eles bem-sucedidos na sua área de atuação, e nós também. E Márcio Braga pediu para que a gente desse uma atenção especial, porque ali estaria realmente o começo de uma renovação. E a renovação é sempre importante no Flamengo, como agora a gente está tentando que isso aconteça. Conclusão. Eu dei 24 horas para que a chapa se recompôs, fazendo a recomposição da chapa, e surgiu o presidente Bandeira com o vice Walter D'Agostino. A chapa original era presidente para presidente o Valim e o Landim, para vice-presidente o Landim. Não houve essa condição, e aí se formou uma nova chapa, mas com eles todos partícipes de uma mesma história. Infelizmente, essa história ela não concluiu no segundo mandato do presidente Bandeira. Houve realmente uma discussão entre eles. Isso eu lamento muito, porque o Flamengo unido é imbatível, e uma das linhas que eu adoto é a pacificação, dentro e fora do clube, é olhar para frente com os melhores. E aí o presidente Bandeira me convidou para que eu assumisse o posto de ser vice-presidente na chapa dele. Eu já não podia mais ser... ratificando aqui. Isso foi no segundo mandato. Nesse mandato, eu, então, consolidei o Bandeira e o Walter D'Agostino. Concluindo esse mandato, e assim eu entro, peço desculpas aos ouvintes, né? Eu estava um pouquinho já entrando aí acelerado, estava como Ayrton Senna, acelerando, e já entrei no segundo mandato do Bandeira. E eu quero frisar que, quando isso aconteceu, caiu a chapa, e nesse primeiro mandato, eles me apoiaram para a reeleição. Então, é falácia, é uma maneira errada alguém dizer que a minha condução levou a esse acontecimento. A minha condição de, monocraticamente, aceitar uma nova composição, ela deu a condição de ter uma chapa que foi a vitoriosa, com o presidente Bandeira e com o vice-presidente Walter D'Agostino. Aí sim, eu entro em cena numa condição de ajudar ainda mais o Flamengo na vice-presidência geral, em função de atritos que tiveram. Os dois lados me convidaram para assumir posto. O Valim sentou comigo e me convidou para ser o presidente. Eu não poderia ser do Conselho de Administração, mas eles aceitariam eu ser do Conselho Deliberativo. E o presidente Bandeira me convidou para ser vice-presidente geral. Eu analisei as situações e achei na época que eu poderia servir mais ao Flamengo na vice-geral. E assim fiz. Muito me honrou ser vice-geral do presidente Bandeira, que foi o equilíbrio para que essa situação de hoje a gente possa estar vivendo. E ali, o presidente Bandeira teve precisão em vários momentos. Na sequência, eu apoiei o presidente Landim, concorrendo
contra o candidato à presidência, presidente Lomba. Houve a vitória do presidente Landim e eu assumi uma pasta que eu já estava desenvolvendo o trabalho, que era a pasta das embaixadas e consulados, que muito me orgulha. É o Flamengo sendo representado em todos os rincões do Brasil e em várias partes do mundo. Fizemos um projeto a custo zero e esse projeto hoje já temos 500 embaixadas e consulados. A diferença de embaixadas para consulado é que nasce um núcleo menor como consulado, com o objetivo de captação de jovens atletas do futebol do Flamengo e responsabilidade social com 8 datas. E tem uma embaixada que muito me orgulha, muito me honra, que é a Flamedula, que salva vidas e faz captação de medulas ósseas. E fora Natal Solidário, material escolar, sangue. Isso é importante. Nós temos uma atividade curricular de responsabilidade social ao longo do ano, que nós cobramos, e as embaixadas e consulados a custo zero o Flamengo entregam. E também a captação de jovens atletas, botamos mais de 350 jovens treinando no futebol do Flamengo, ficaram menos de 30, e muitos sendo observados. Se nascer um craque, o Flamengo teve uma produção das embaixadas a custo zero, sem o menor retorno para as embaixadas. E também vários sócios torcedores, que é uma forma de contribuir para o futebol do Flamengo. Bom, com essa narrativa, eu cumpri quase dois mandatos com o presidente Landim. Eu virei para ele e disse: presidente, eu comungo de uma hóstia diferente. Eu tenho a certeza que o seu maior orgulho é ver um rubro-negro ir adiante, fazendo um Flamengo maior e um Flamengo melhor. E é com esse compromisso de pacificação, de 22 anos de sócio do Clube de Regatas do Flamengo, de 20 anos mergulhando o dia a dia do clube, não só do Flamengo, mas em diversos clubes do Brasil e do mundo, como o River Plate, como o Barcelona, como o Real Madrid. Um dos maiores amigos meus de vida que passa o Natal na minha casa é o Júnior Calafate, que eu respeito muito. É um professor que nós temos, porque ele tem assertivas fantásticas. O Real Madrid é um grande exemplo. Em 10 anos foram 6 Champions League e 4 com participação direta do Júnior Calafate. Conheço ele há muitos anos e tenho muito orgulho dessa relação, porque são com relações assim que você mergulha na realidade de clubes como o Real Madrid, clubes como o River Plate, e você vai formando o seu conteúdo e a sua consciência no futebol e no esporte como um todo. Com base em toda essa experiência, eu sei que podemos fazer um Flamengo ainda melhor e um Flamengo maior. E eu vou pegar um ponto, Maurício, obrigado pela sua explanação inicial, porque assim, vamos considerar que a gente tem, num período de 10 anos, embora tenha sido uma dissidência, a gente tem um grupo que começou ali em 2012, da Chapa Azul, que ganhou, né? Teve a dissidência, porque o Landim era lá do grupo do Valim e do Bandeira, enfim. Essa turma toda veio lá de trás. Houve uma dissidência, rachou, mas é o mesmo grupo de lá. E você fez parte, você conhece todos eles, você fez parte da primeira gestão do Eduardo Bandeira e agora do Landim. Então, você esteve dentro e você viu coisas boas e coisas não legais dessas duas gestões. E você querendo fazer um Flamengo melhor, o que não deve ser feito, o que você viu de ruim que continua sendo feito nessas duas gestões, colocando o seu olhar, a sua experiência, para que o Flamengo de 2025, 26, 27, seja diferente? Primeiro, dando sequência a um Flamengo vitorioso que vem sendo instituição, títulos, enfim. Primeiro que nada é tão bom que não possa melhorar. Muito orgulho de ter participado dessas duas gestões e também a de Márcio Braga. Aprendi muito com esses 3 presidentes. E agora está na hora de fazer um Flamengo numa ótica diferente. Um Flamengo pacificado. Porque desde Hoje sempre, não é? Desde lá de trás, que eles já começam a brigar, que já começam a ter uma vertente mais ofensiva, lado de um, lado de outro, e ninguém tem razão. Briga. O primeiro
vitorioso numa guerra é o segundo a ser derrotado. Eu não estou aqui para ser segundo em nada. Não sou o nosso rival. Eu quero ser primeiro em tudo. E começar pela pacificação do clube. Os melhores têm que estar na Gávea. As pessoas têm que se cumprimentar, têm que se respeitar. Então, muito me entristece essa política de destruir, de moer o seu adversário. Adversário não é inimigo e não pode ser. Adversário pode ser o aliado de amanhã. Então, eu rogo e venho trazer a pacificação para o Clube de Regatas do Flamengo, porque tenho essa credencial. Há 22 anos que todo final de semana o sócio me vê no clube. Os profissionais me respeitam. Os seguranças sabem que o abraço que eu dou neles e nos funcionários de modo geral tem muito mais valor do que abraçar o presidente do clube. Porque o presidente do clube todo mundo abraça. Eu quero olhar para a gestão do clube, olhando para os menores, porque é deles que conseguimos extrair sempre um melhor sorriso, uma melhor condição de assistência. Então, o clube hoje não olha para os seus funcionários. Nós temos a condição hoje de ter um plano de saúde integral e não temos. Eu acho ótimo colocar aqui algumas coisas, porque eles se apressam e podem até fazer... Os funcionários não têm plano... Não tem. E, Wilton, algumas colocações que eu faço aí, eles vão aproveitar e colocar imediatamente. Eu quero dizer que eu não tenho medo de colocar e nem de falar, porque qualquer benefício ao Flamengo eu vou bater palma. Sim. Assim como os dois beneficiaram muito o Flamengo. Então, agora mesmo eu dei uma sugestão, eles acolheram, que era os sócios do clube, de um modo geral, ter condição de comprar ingresso. Eles acataram e colocaram isso já em vigor, e eu não tenho o que falar. E também a parte de funcionário, completando, quando a gente tem hoje bônus no final do ano, os diretores e os gerentes, eles recebem bônus. Não pode ser assim. Eu sou gestor de um escritório de advocacia, onde a minha copeira, que é muito digna e o trabalho dela é muito importante para mim, ela vai te atender sorrindo, te oferecendo um café e perguntando se você gostou, porque é o natural dela, porque ela se estimula, porque ela entende da sua liderança, que ela faz parte de uma equipe. Então, não podemos diferenciar. Temos que... A diferenciação já está em torno até do próprio condição financeira, que vai num efeito de escalada. Mas todos têm que receber na condição de servir o Flamengo. Então, eu vou brigar por isso também. Uma outra coisa é que eu vejo o Flamengo perder profissionais gabaritados para outros clubes. Nós vamos pegar os melhores sem perder os nossos de excelência. E, para isso, a gente vai estudar o plano de cargos e salários e aumentar a condição até de condição de evolução dentro do clube. É uma das metas que eu tenho. É isso. É dessa forma, pensando no macro, que a gente vai atingir grandes resultados ainda maiores. Para frente vamos falar, porque certamente vocês vão me perguntar sobre as outras questões. Como nós estamos com os funcionários, essas são questões, para mim, primordiais. Falando em funcionários, existem cargos que o senhor considera desnecessários no clube? Bom, eu tenho que fazer com os profissionais. O cargo, ele é muito importante e cada área tem a necessidade de ocupação. Eu não vejo no profissionalismo do Flamengo cargos desnecessários. O que eu vejo é uma atividade do amador excessiva em cima do profissional. No meu escritório de advocacia, eu já estou há 10 anos no conselho de administração. O que eu fazia lá? Eu era o comercial e o financeiro. A relação com o cliente era minha. Então, eu botei um comercial e botei um financeiro. E hoje eu administro o meu escritório. Se eu for hoje voltar para o dia a dia operacional do clube, eu já estou há 10 anos sem estar no dia a dia. Evidentemente, eu vou atrapalhar o profissional que está lá e que eu apresento e determino a condição de metodologia, ele me apresenta o resultado. É assim que eu quero para o futebol do Flamengo. É assim que eu quero para o marketing do Flamengo. É assim que eu quero para todas as atividades que o Flamengo hoje desenvolve, onde o amador ele tem que colocar as metas e fazer a cobrança.
No futebol, então, o que dirigente, amador, tem que fazer em vestiário de jogador, fazer corrente, dar declarações, puxar situações que muitas vezes você dá de bandeja para o adversário uma outra condição. Não quero. Eu acho, e tenho certeza, que todos os meus colegas, de até bem pouco tempo, foram importantes para a história do Flamengo. Eu não estou menosprezando ninguém. Sim. Mas o círculo passa e a evolução tem que existir. Então, com todo respeito a profissionais do Flamengo e a amadores do Flamengo, eu digo, amador não tem que interferir, tem que dar metodologia e fazer cobrança. E assim será. Mesma coisa em ônibus de jogador, a diretoria tem um ônibus, sempre teve uma van, é ali que tem que estar. E o presidente tem que entrar em vestiário só em casos cirúrgicos. Mas não é entrar fisicamente, é entrar na decisão. Por exemplo, nós tivemos situações que deveria ter tido a troca do técnico, deveria ter sido feito outra aposta. Mas falar agora, depois do resultado, é fácil. Mas por isso é que o presidente tem que estar lá com a sensibilidade de fazer o curso ser mudado do Rio. E assim a gente viu o Flamengo campeão por atividade de dirigente, de intuição, e isso está e vai ser represado no Conselho de Administração, que seria o Conselho Diretor, que eu estou apelidando de Conselho de Administração de uma empresa. É ali que as situações têm que ser discutidas, mas não tem que ser dentro de um vestiário, ou partilhando situações com o jogador, ou fazendo relação social com o jogador. Eu não tenho o menor problema de classe nenhuma, mas eu entendo que quem cobra tem que manter a distância necessária para ser o cobrador. Eu não colocaria um amigo no Flamengo, muito menos um familiar de primeira linha. Por quê? Porque será que não tem outros melhores? Em 22 anos eu nunca indiquei, até já indiquei, mas não amigo, não familiar, porque eu sigo a linha do compliance. Eu desenvolvo compliance em empresas lá pelo escritório de advocacia. Então, uma palavra que hoje está em moda, que os dois candidatos já fizeram um movimento nesse sentido, eu vejo que em alguns certames do clube falta. Se você for ver, muitas vezes a gente não está em página jornalista de futebol. E a gente tem que ter cuidado com isso. Isso é muito importante para qualquer empresa. O próprio atendimento das questões cruciais do clube, eu acho que algumas delas poderiam ser feitas de uma outra forma. O Flamengo não pode perder a sua imagem. O compliance se faz necessário. O olhar para o próximo de uma forma proativa, significativa, dando mensagens para as empresas que procuram o Flamengo para patrocínio, para os seus torcedores, para a sua torcida, ela é necessária. Eu falo, eu vou ser esse presidente ligado à torcida, ligado aos sócios do clube, ligado à imprensa, às entidades, aos outros clubes. Eu não me considero inimigo de ninguém, de clube nenhum. Eu me considero adversário. E como adversário, eu quero o melhor para o meu lado, que é o Flamengo, para o meu clube, que é o Flamengo. Mas eu não preciso matar ninguém, nem inviabilizar nenhum outro clube. O Flamengo está na posição que está, graças a um passado que se apresentou de forma consolidada para um presente que se pegou abnegados, que apartearam a sua família, eu me incluo nesse patamar, e fizeram o Flamengo ainda maior. Mas nós não podemos esquecer de todo o feito. Quem não lembra do Márcio Braga fazendo diferença na gestão do futebol mundial, com patrocínio, com a FAF? Quem não lembra do presidente Bandeira chegando para a torcida e assim, olha, vocês vão ter que esperar título. E mesmo assim ele entregou título, entendeu? Porque nós agora vamos tratar da recuperação financeira. Foram audácias dessa natureza que fizeram o Flamengo como está. Não esquecendo também do presidente Landim, que muitas vezes combatido, acreditou
e perseguir um caminho financeiro que está aí o resultado, o Flamengo passando da casa do bi. Com toda essa minha experiência, com toda essa minha trajetória, visitando clubes, me enfurnando em situações similares, podendo trazer ferramentas importantes para a gestão do futebol, para a gestão dos esportes do clube, tendo olho de lupa para os esportes olímpicos do clube. É inadmissível um clube que fatura o que o Flamengo fatura. Você vai numa natação, vê um garoto de 10 anos de idade com uma camisa P, um uniforme muito longo, a mãe tendo que adaptar. É inadmissível você ver uma competição que vai um professor, mas não vai um assistente técnico para discutir qualquer dissabor em cima de arbitragem, em cima de má condução. O Flamengo tem que apresentar, tanto no esporte amador como no futebol do Flamengo, os melhores profissionais, as melhores ferramentas. Falar em ferramentas, eu sei que vocês já ouviram aí eu falar da neurociência do esporte, que é uma visão 360 graus que eu estou trazendo não só para o Flamengo, mas para o mundo esportista, que é uma visão de você pegar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante e importante, que é o desenvolvimento da mente para o esporte, para o handicap, para entregar muito mais do que se entrega normalmente, porque a mente sendo trabalhada para isso acontecer. Mas eu não quero parar só nessa ferramenta isolada. Eu quero colocar coach, psicólogo, psiquiatra e assistente social, porque eu entendo que, muitas vezes, nós temos problemas de criação. E nós, muitas vezes, saímos de uma condição que nunca nos faltou nada. Alimento, carinho, afeto. E muitos dos nossos jogadores sabem que, se eles não forem decisivos, eles estão trilhando, melhor falando, a sua família para uma condição de continuar na mesmice de problemas sérios, inclusive alimentar, social. Sim. E a performance dele pode livrar essa família dessa condição. Só que esse Eldorado é para muito poucos jogadores. A maioria ganha um salário muito pequeno e muitos até nem salário mínimo ganham. Então, eu quero olhar esses jovens que estão ingressando e os profissionais já em atividade com essas ferramentas. Eu quero entrar na parte familiar. A gente sabe que o sistêmico tem que ser combatido. A gente sabe que temos problemas de nossos jogadores, e alguns deles que já não estão mais lá, porque eles tiveram do zero a valores significativos em pouco tempo. Se não tiver um condicionamento familiar, mental, o Flamengo pode perder jovens que podem ser brilhantes. Com esse olhar de lupa, assim como no passado o Elal teve em relação ao Zico, que foi numa parte que não era comum na época, de formar ele atleticamente, fisicamente, nós não temos que só olhar, porque isso aprendemos lá atrás. Temos que aprender agora com a parte mental. E com essa ferramenta e mais todas essas profissões num conjunto, o Flamengo vai fazer a diferença. E eu quero também, daqui a pouco eu vou falar de captação, mas eu quero essas ferramentas em todos os esportes do Flamengo, inclusive nas captações. O que vocês acham dessa linha, Wilton? Boa. Só que você expôs pontos, e agora acho que a gente vai querer surfar em alguns desses pontos que você colocou. Eu detectei 5 temas aí. Ainda a questão da pacificação. Depois você falou o modelo que tem uma gestão da direção com o futebol. Deu a entender ali que, de repente, a relação da gestão do futebol, que seja ali o Landinho, o Marcos Braz, enfim, dessa relação, esse modelo próximo com o futebol. Você falou em estar ligado a marcas e a clubes como o Real Madrid, então a gente pode passear por marketing e pode falar também de esporte amador. Quando você fala assim, eu quero brigar pela pacificação do clube, a gente tem um entendimento intelectual, quem está assistindo a gente, o afegão médio, como diria um amigo meu, tem um entendimento intelectual de que, se você quer pacificar, é porque não está legal. Então você quer ajustar alguma coisa. Agora, só trazendo umas clarezas, explicando melhor como seria essa pacificação. Dá a entender que tem o racha, que os caras não se falam e que isso pode fazer o clube afundar. Pelo menos existe fato e significado. O significado que eu dei é que o clima lá
pode ser ruim e que isso pode culminar com o afundamento do clube. O que significaria, primeiro, é pacificar o clube? Primeiro, eu acho que nada e ninguém é maior do que o Flamengo e a gente não consegue afundar o Flamengo. O Flamengo é maior do que tudo em relação a times de futebol do Brasil e da América do Sul. O Flamengo tem uma força de marca que mostra que nós lideramos e comprova isso que eu estou falando. O que eu digo de pacificação é você ter o Flamengo em páginas desagradáveis, é ter o Flamengo com ódio diretor em cima de dirigentes que já contribuíram com o clube. A minha entrada por esse lado, ela pacifica. É ter a imprensa numa relação de forma diferente, é abrir a Flá TV para influenciadores, para a gente ter um diálogo e uma melhoria e trocar tanto a Flá TV com o conteúdo dela, com os influenciadores, dando projeção. Então, acho que é uma troca que nós vamos estudar juntos e nós vamos crescer muito dessa forma. Você acha que existe, assim, vou tentar aqui... Olha o senhor aí, Will. Não, mas por uma questão de educação, Não, doutor. mas... Você acha, então, que existe vamos chamar assim de isolamento. O Flamengo está aqui e o conteúdo do Flamengo está aqui. O conteúdo que eu digo, não só o conteúdo que sai todo dia, mas o que o clube faz, o dia a dia do treino, as coisas boas que o clube produz internamente, fica um pouco isolado da opinião pública. Nem todo mundo tem acesso, algumas coisas não chegam à imprensa, à mídia, até aos próprios influenciadores, porque se dificulta e o seu desejo é abrir para que haja um canal, para que toda a opinião pública, para que não só o rubro-negro, mas que toda a opinião pública consiga enxergar o que tem de muito valoroso que é construído internamente no clube, que vai ser construído pela sua gestão. É abrir o canal, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente isso. Existe hoje um bloqueio. E se existe um bloqueio, por que existe? Quem é o culpado desse bloqueio? Eu não vou dizer que exista bloqueio, né? Porque eu tenho que falar... Um isolamento. Exatamente. Eu acho que um isolamento existe. É uma questão de filosofia. Como a minha filosofia é uma filosofia de agregar, de pacificar, de somar, e eu estou sempre no nós, e nunca no eu, e nunca no ele. Aliás, é até uma brincadeira que eu faço, né? Eu vou perguntar aos senhores, quem é o candidato do eu? Tem também um candidato do ele, e tem um candidato do nós. Eu vou ser o candidato do nós, porque eu quero comandar o clube com os seus sócios, sendo eu o presidente da nação, das torcidas, das embaixadas, preservando sempre cada espaço, não confundindo os espaços. Eu acho que cada um desses segmentos que falei tem uma responsabilidade pelo Flamengo ser o que é hoje. Imagine o Flamengo sem a nação, imagine a nação sem o Flamengo. Então, nós temos que ser o presidente do todos, respeitando os espaços. Não é trazer e se aproximando mais da torcida. Sem sombra de dúvida. Tanto que eu vou colocar o Cláudio Cruz. Não sei se vocês conhecem, lógico, vocês amigo. Conhecem bem, né, a história do clube. Amigo. O Wilton já foi nosso ponta de lança na parte de comunicação no Flamengo. Cláudio Cruz, para quem não conhece, criou a raça rubro-negra em 77. E é uma das pessoas mais respeitadas pela sua moral, pela sua conduta. Eu estou... Meu grande amigo. Conversando com as torcidas e ele já aceitou, já está me apoiando, tem até vídeo dele já circulando, em cima de apoio, e ele vai me ajudar muito nesse quesito. Na unificação até da pacificação. Pacificação das unificação torcidas. Não, porque cada uma tem a sua entidade já... É porque hoje, só corroborando, Maurício, não sei como é que está nos últimos jogos, mas até outro dia o Flamengo estava em campo e a torcida xingava o Landim e xingava o Márcio Braga, o Marcos Baixo, principalmente naquela divisão ali, de final de 2022 para 2023, quando não renovam com o Dorival, dispensam, não sei qual é a narrativa, vem o Vitor Pereira e o Flamengo faz um 2023 frustrante para o modelo que tem hoje. Por muito que recebe, entregou pouco. Entregou pouco, E aí eles são perseguidos, e aí se queima. Tem a história lá do Marcos Braz, da virilha, briga com o torcedor, morde a virilha, enfim. Isso de uma maneira queimou. Pacificação. Então é isso Pacificação.
é pacificação com a torcida, é pacificação com a imprensa, é estar mais presente no dia a dia de notícia, não estreitar, não colocar barreira, não criar delito de opinião, respeitar, ponderar, negociar a condição de quando vier a parte negativa, você ter do outro lado a condição de te ouvir, porque tem que ter uma negociação. Se o sujeito só quer te bater e não quer te ouvir, ele tem que entender que o presidente do Flamengo vai errar, mas tem o direito de defender o porquê que errou e até mesmo, se achar que não errou, se colocar para que a mídia entenda que não aconteceu o erro. E detalhe, a humildade de pedir desculpas, porque eu não estou lá para acertar 100%. Até estou, mas não vou conseguir acertar 100%. Então, quando eu falo em pacificação, é uma pacificação ampla no clube. Eu passeio no clube, todo final de semana eu estou no clube, o sócio me conhece. Já está tendo aí um conflito grande entre dois candidatos. Comigo não cola, não vai bater, porque todos me conhecem. O Dunch e o BAP? Entre os dois candidatos, né? Sim, entendeu? E isso, a tendência é ser mais aguerrido. Vai ser a eleição mais aguerrida dos últimos tempos do Flamengo. Só que eu respeito todos. E todos me respeitam no Flamengo. Então, quando vem a não-verdade, coisa que eu não admito na minha vida, eu tenho um problema sério na vida, sério. Eu sou uma pessoa, depois do Covid, um pouco esquecida. Foi um dos reflexos que o Covid me deu. Eu sempre na minha vida trabalhei com a verdade. E hoje mais do que nunca, porque se eu esquecer uma história que eu conto aqui, Wilton, à frente, eu vou contar outra história. E para mim a pior coisa da vida é você perder a credibilidade. Eu tenho 22 anos de Clube de Regatas do Flamengo e muito mais de 30 e poucos anos de advocacia, onde eu fiz a diferença no meu escritório, porque eu fiz a gestão do escritório, os clientes que eu coloquei, as empresas que a gente advoga, tudo isso com muita franqueza, com muita veracidade. E assim eu sou conhecido no Flamengo, no Clube de Regatas do Flamengo, como uma pessoa autêntica, uma pessoa verídica e que persegue sempre o melhor para o Flamengo e com resultados. Então, é dessa forma que eu vou gerir o dia a dia do Flamengo com a imprensa, com a torcida, com o quadro social. A minha porta, a porta da presidência, não vai ser a minha porta, vai ser a nossa porta. Todas as vezes que eu vou estar em uma condição de conversar sem que outros possam entrar, como, por exemplo, uma Adidas, BRB, um outro segmento do clube que não pode ser vazada a conversa, vai ter uma luz vermelha. Quando eu apagar essa luz, eu não quero restrição, eu quero que entre mesmo, porque é no ouvir que você consegue acertar com menos erro. E eu pretendo fazer no Flamengo, para exemplificar isso, o Conselho Gestor do Flamengo é um conselho que já existe no Flamengo. São os seus profissionais, está lá, isso existe. A palavra CEO não é estatutária, mas já existe CEO no Flamengo, de bandeira para cá, e até mesmo antes, só não se falava a palavra CEO, que hoje se fala, e eu vou continuar falando. O Flamengo vai ter um CEO que vai comandar a parte financeira, esportes amadores, mas eu quero desatrelar o Flamengo desse CEO. Eu quero um diretor administrativo para o futebol, com uma igualdade do CEO. Ele vai se reportar ao conselho diretor. Nada impede de trocar, porque vai precisar, no dia a dia, com o CEO do clube, informações, Esse dados. modelo de hoje não te agrada? Marcos Braz, Spindel... Não me agrada, futebol... eu vou te explicar e estou explicando, e rapidamente eu vou concluir. O modelo que me agrada é esse que eu estou explicando. Então, eu vou ter um diretor administrativo e um CEO. No conselho diretor, eu não sei se vocês sabem, o Flamengo tem hoje 18 vice-presidentes. É um número muito grande, não dá para entender. Qualquer empresa é mais enxuta nos seus conselhos de administração. Mas o Flamengo tem um conselho diretor e não tem a formatação de um conselho de administração de uma empresa, de um conselho de administração de uma empresa. Eu quero trazer essa formatação para um fato mais enxuto, com menos vice-presidentes, que podem acumular as pastas, mas que tenham menos poder de interferência. Eu quero que esse conselho diretor tenha interferência, que é muito importante, de metodologia. Aqui está a interferência que o conselho diretor tem que ter. E da cobrança.
Então, metodologia de cobrança. Quando eu falo menos interferência, é que eu não quero a interferência do dia a dia. Então, você está na comunicação do Flamengo, vai o vice-presidente de comunicação e te dá uma bronca. Poxa, ele teve o dia no escritório dele, da empresa dele, ele chegou no Flamengo, ele pega todo um profissional ali no dia a dia focado e tira a concentração e dá um outro caminho. Isso não é producente. Todo esse caminho a ser dado de maneira diferente tem que passar pelo conselho diretor. O presidente tem que saber, o presidente tem que dar o comando. E esse conselho diretor vai ser enxuto, esse conselho diretor não vai entrar em vestiário. E aí respondo a pergunta que você me fez. Não vai entrar no dia a dia dos profissionais de futebol, mas o dia a dia do profissional de futebol já foi traçada a metodologia, e não é menos importante, só é uma parte conceitual diferente. Eu quero criar, que não é estatutário, mas eu vou criar o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo vão ser núcleos de estudo do clube por seus sócios. Então, eu vou ter, nesse Conselho Consultivo, o estudo do futebol, estudo do marketing, de comunicação, do basquete, do vôlei, aparteando todos os esportes do clube com núcleo de estudo, que vai servir de 15 em 15 dias para levar para o conselho diretor, para o seu presidente e qualquer vice-presidente eleito, não, nomeado pelo presidente, que queira participar desse momento com o presidente. Aqui nós vamos extrair o dia a dia de quem vive o clube, de quem quer opinar, de quem quer participar. Com esse modelo aqui, estritamente, muito profissional, que é um modelo de cada empresa. Eu só estou criando aqui um conselho consultivo, onde eu sou radicalmente contra conselhinho do futebol. Eu estou criando um conselho para o presidente, não um conselho que entra no vestiário, que divide compra e venda de jogador. Isso é uma responsabilidade dos profissionais que tem que ter a anuência do conselho diretor. Então, dessa forma, eu brindo o futebol ainda mais. Eu acho que a vida é uma evolução. Eu não estou falando aqui do Marcos Braz, ele não vai estar na minha gestão, mas eu tenho que reconhecer que o Marcos Braz é um vitorioso. Entendeu? Conseguiu, talvez na história do Flamengo, o vice-presidente de futebol mais vitorioso da história do Flamengo. Eu vou falar o que dele? Vou voltar a falar. Eu quero mais. Eu quero o estilo profissional, sem validar ou sem invalidar o sistema hoje do clube, porque, de certa forma, entrega, mas eu quero ir além. Então, ele não pode ficar chateado comigo. Eu estou dizendo para ele e para o presidente do clube, vocês fizeram um trabalho e entregaram até aqui. Para que eu possa ir ainda mais, para que eu possa ir além, eu estou entregando uma filosofia de trabalho diferente da filosofia deles. E, com isso, eu tenho certeza que eu vou fazer um clube, num status sensu, em todas as modalidades, extremamente profissional, com a participação dos sócios do clube. É como se hoje, assim, hoje o Flamengo é um clube extremamente profissional, tem uma estrutura de dar inveja, mas ainda assim você enxerga um pouco de amadorismo, ou muito, não sei, dentro da estrutura profissional do futebol. E você quer ser extremo com esse profissionalismo. Ô, Hilton, você tem anos de clube, você conhece o clube também, você trabalhou lá. Você não tem essa visão? Tô perguntando para você se é para saber se essa é a sua ideia. Essa é a minha ideia. Eu estou tomando a liberdade não, de perguntar para você. Eu vou colocar minha, você vou colocar minha posição. Você é uma pessoa de visão. Você está aqui com dois conceitos. Então, sempre bom, eu gosto muito de ouvir. Vou colocar minha visão. É porque no futebol, por mais que você... O futebol ele não tem o modus operandi do mundo corporativo que a gente conhece, onde a gente trabalha. Ele tem as suas particularidades. E vai sempre ter, por mais que você seja profissional, vai ter sempre uma boleiragem ali que você não vai conseguir abrir mão ou lutar contra. Pode ser que um dia seja exterminado e esteja um modelo extremamente profissional, como se fosse de empresa, com aquele rigor. Hoje a gente ainda não está. Então tem um pouco ali de um certo amadorismo, um pouco de uma boleiragem. Ainda tem. Qualquer clube do Brasil ainda tem isso. Então a sua ideia é caminhar mais para exterminar isso. Isso. A minha ideia é... bom assim, Maurício, eu vou fazer aqui uma parte, é só para a nossa audiência também entender e a gente conseguir ter uma comunicação aqui para o nosso afegão médio também entender. Eu fico contente que você consegue clarear, muitas vezes a colocação minha aqui, ela pode não atingir o público, e você vindo com essa tua visão, você mastiga para quem está nos ouvindo
o que você está também entendendo. Muito obrigado pela participação e é isso. Então, a ideia é caminhar mais para esse profissionalismo. Profissionalismo, eu não quero dirigente Vou amador tocar em num vestiário. ponto que hoje, embora eu sou jornalista há 30 anos. Sim. Conheço a tua história, o teu trabalho e trabalhamos juntos no Flamengo. Foi. Ganhamos uma Copa do Brasil Verdade, em 2013. verdade. Trabalhei em vários jornais. Hoje tenho minha assessoria de imprensa, fui assessor do Flamengo. E eu tive dos dois lados. Jornalista, que cobria clube, e assessor até do próprio Flamengo. Existe um modelo hoje que, na época que eu trabalhei... Eu sou de um tempo que a gente entrava no vestiário e... Eu fumei durante muitos anos. A gente entrava fumando no vestiário. Eu sou de um tempo que a gente entrevistava o cara pelado no vestiário. Aquela coisa não tinha... Aí foi ali, backdrop, coletiva. Hoje é tudo fechado. Tudo fechado. Se você fecha muito, você dá a possibilidade de alguém comprar uma notícia mentirosa, que não é verdade, com interesse aqui e ali. Isso não é bom para o clube e, às vezes, não é bom para a torcida. Dessa volta toda para falar. Como é que você vê hoje esse regime? Porque eu não estou só sendo corporativista em defender o jornalista, mas em sim a opinião pública, porque eu acho que o torcedor pode ter mais informação. Como você fala, em tirar, está bloqueado, em abrir para a torcida do Flamengo. Como é que você pensa hoje no dia a dia do jornalista, da imprensa, que é o porta-voz da torcida do Flamengo, que é gigantesca, e também da opinião pública dos outros veículos? Como é que você vê essa relação, o trabalho a ser feito com a imprensa, seja ela a imprensa, a influência, enfim, para que você ajude a pacificar e a opinião pública, a torcida tenha acesso a todo o conteúdo do Flamengo? Com clareza, sendo democrático, não criando prevalecer privilégio a ninguém, mas trabalhando num todo e colocando a imprensa dentro do clube. A imprensa é responsável, né? Tipo assim, vou cortar o senhor de novo. Abrir treino, abrir pro dia a dia, todo dia, ver treino como era antigamente. Uma boa pergunta. Tenho certeza que eu vou dar algumas datas para os sócios do clube assistir treino. O que o técnico, o que os profissionais me permitirem. O recreativo, por exemplo, cansei de ir à Gávea, enquanto criança, para assistir treino total. Mas hoje existe metodologias, você tem que respeitar o profissional, você tem aqueles treinos que não podem ser olhados nem pela imprensa, mas os treinos coletivos, você botar o jogador do lado do torcedor, com responsabilidade. Né? Quem não lembra do Zico na Gávea, né? Daquele time na Gávea, quem não lembra da facilidade que a imprensa tem. Hoje, a gente tem que ter uma facilidade, mas com responsabilidade, com normas técnicas que a própria imprensa sabe que tem que se conduzir. Então, a época romântica, a época do passado, ela vai evoluindo e aí a gente vai se adaptando. Mas hoje, o fechar lato sensu, e não tem essa necessidade, você cria barreiras, obstáculos, que aí o clube leva realmente como um clube mais rigoroso, como um clube que, até certa forma, alguns podem entender, que persegue, com um clube que comete situações em cima de opiniões, entendeu? E sabemos o que eu estou falando, porque várias vezes o Conselho foi chamado para falar sobre situações que muitas vezes foram situações que não mereciam ir ao Conselho, né? Digo isso, por exemplo, em relação ao presidente Bandeira, entendeu? E daí você cria situações de ódio dentro do clube. Eu não vou ser assim. Para todos que me dão espinho, eu devolvo com a ternura, mas sem perder a rigidez, porque o cargo que eu vou ocupar não é um cargo fácil. Você tem que ser forte e firme, mas você não pode nunca perder a ternura. Porque o dia que isso acontecer, o Flamengo fica distante da parte de imprensa, da sua torcida e do quadro social. Como todos me conhecem, a parte de imprensa me conhece bastante, os torcedores também, e os sócios do clube,
eles sabem o que eu estou falando e eles sabem o que eu vou fazer porque eles me conhecem. Eu vou fazer um Flamengo pacificado, um Flamengo profissional, um Flamengo ainda maior e um Flamengo melhor. E o seu... Pode falar. Não, continua, eu faço depois. E o seu Flamengo vai ter o Gabigol ou não vai ter o Gabigol? Chegar perto disso aí. É uma boa pergunta. Eu acho... Né, esse eu acho é ótimo, né? Porque, por que eu estou falando eu acho? Porque eu não sei o que se passa dentro do futebol. Aliás, ali nada se sabe. Até mesmo, daqui a pouco nós devemos falar sobre a parte de conselhos. E nós sabemos que a falta de informação, muitas vezes, é muito sério. Você tem na hora que ler, na hora que você decidir uma questão. Então, como é que eu posso apurar os fatos? O que o Gabigol está pedindo? Financeiramente? O que o Flamengo está oferecendo? Qual é a avaliação do profissional? O senhor não tem essa informação, mesmo tendo o próximo ali... Mas nem você, que é da imprensa, tem, entendeu? Os vice-presidentes pouco participam. O sistema do presidente Landim, ele funciona com o presidente Landim. Comigo e com outro presidente, certamente não funcionaria. É um sistema que centraliza. Brinco até de ser a República do Leblon, né? Tem um candidato aí que, se vier, vai ser o Império, então, do Leblon. Eu já venho para ser o candidato que escuta, o candidato que pondera, o candidato que é firme, que tem as decisões, mas que também sabe ter a ternura. Eu ia perguntar perto disso também, mas tem um outro tema que pipoca o tempo inteiro e que a torcida do Flamengo, já desde que eu me entendo por gente, somos flamenguistas, tenho 52 anos, e que vira um motivo de ataque de outras torcidas, não ataque, mas de deboche de outras torcidas, é de que o Flamengo tem tudo, tem torcida, não tem estádio. Hoje a gente ouve todas as matérias que a gente... Em todos os canais de comunicação, noticiando que o Flamengo terá o estádio. O senhor acha que é real, é possível o estádio nos moldes que estão sendo planejados, ou acha que não vai sair do papel? Bom, vamos lá. Assim como você perguntou do Gabigol, que a minha resposta, para ser completa, é a seguinte: ídolo, o Flamengo tem que preservar sempre. Sim. E o profissionalismo e o Flamengo acima de qualquer pessoa. Eu não tenho informações, não posso avaliar. O que eu posso falar do estádio hoje? Você só tem estádio se tiver terreno. Eu tenho que confiar na atual administração do Flamengo, mas eu tenho que responsabilizá-los também. Porque qualquer ato que nos levar a um prejuízo, o CPF que fez isso, que é o CPF do presidente, é o cargo que eu estou postulando, e eu vou ser presidente do Clube de Regatas do Flamengo, eu tenho certeza disso, é um CPF de muita responsabilidade. Você responde com seu patrimônio pessoal. Quero falar para os senhores que, ao longo da vida, eu consegui amelhar um patrimônio considerável. Eu vou responder com o meu patrimônio, e eu não tenho defesa patrimonial. Por quê? Porque eu acredito na minha condução, eu acredito no regime de profissionalismo, nesse sistema que eu desenvolvi, que é um sistema simples de qualquer empresa. Ele protege o meu patrimônio e protege o patrimônio do Flamengo. Vamos falar do patrimônio estádio, o patrimônio estádio. Já passou da hora, já passou do momento, ou melhor falando, está na hora, está no momento. Não dá mais para a gente brincar com o sentimento da torcida. Eu não tenho grandes informações, mas já tenho algumas. Tá? E vou me posicionar em breve no Conselho Deliberativo do clube. Eu estava com uma viagem marcada, que eu vou estar com um grande player do futebol mundial, e ele marcou um encontro em Orlando. Eu estou indo para lá para discutir, para conversar sobre o plano de governo de futebol, fazendo uma grande conversa com vários sócios que estão participando da nossa candidatura. E mais esse player, eu não vou falar o nome dele porque ele está empregado, por uma questão de ética e de respeito, mas eu tenho certeza que, quando eu puder anunciar, os senhores vão ver que é um profissional diferenciado. E aí, eu já estava com passagem marcada para a madrugada do dia 28, entrando no dia 29. Seria 1h da manhã do dia 29. Eu já cancelei a minha viagem,
Vou no dia seguinte, eu vou sair lá direto para o aeroporto, do Conselho Deliberativo direto para o aeroporto. Tal é a relevância, a importância desse tema para a nação rubro-negra e para mim em especial. Porque o leilão é agora dia 29. Não. A Assembleia que vai dar a condição do Flamengo participar do leilão, porque o Flamengo tem que ter o aceite e a concordância da Assembleia do Conselho Deliberativo. Ela está marcada para essa data. E nessa data eu não poderia estar. Porque eu estava com viagem marcada. Eu já cancelei, posterguei por um dia para que eu possa participar desse momento histórico e vou pedir a palavra. Eu estou estudando para me colocar. Mas eu já posso adiantar que eu sou a favor. Porque eu não posso entender que o Flamengo e o seu presidente, o conselho diretor, que há bem pouco tempo fazia parte, analisou com um grupo muito fechado e muito restrito, um grupo de 2, no máximo 3, as condições dos terrenos que se apresentaram. E existe hoje uma oportunidade. Eu espero e vou cobrar a responsabilidade do presidente na condução desse assunto. Mas eu ainda não estou totalmente embasado para poder colocar aqui qual vai ser o meu direcionamento, porque estou ainda também fechando isso com o nosso grupo político. É como eu falei, nós temos que entender em conjunto. Então, eu preciso ouvir o Conselho Deliberativo e as suas comissões para entender se realmente é um risco, se realmente é viável, se o nosso sonho vai se concretizar. Agora, se vocês me perguntarem sem estudar, sem olhar os documentos, a viabilidade desse terreno para um estádio, são oportunidades que a gente não pode perder, mas jogando para cima da caneta do presidente, porque é ela que vai assinar, jogando a parte de um arbítrio com responsabilidade e não um livre-arbítrio. O Conselho Deliberativo vai ser preciso e vai ser vital nesse momento. Eu confio nos pares, nas cabeças que nunca nos decepcionaram, eu confio nos nossos pares e cabeças que participam do Conselho Deliberativo, que nunca decepcionou ao Clube de Regatas do Flamengo em situações diversas, outras, e dessa vez vai ser uma condição de sonho para se tornar realidade. Maurício. Eu estou sonhando com esse terreno, mas quero me precaver e ouvir todos esses lados para dar meu voto e até o meu pronunciamento com o mais preciso que eu possa, com as condições e com as informações que vou ter. Responsabilidade, tanto do plenário como do presidente, é isso que eu vou defender, mas é um sonho de todos nós e é uma oportunidade que está aí na porta, a gente não pode descartar essa realidade. Verdade. Maurício, então vamos lá. Quem vai dar a canetada hoje é o Landim, se passar. Não, quem vai dar a canetada, quem vai dar a possibilidade da canetada é o Conselho Deliberativo, tá? E aí você vai a um leilão. Que a minha dúvida era assim, tá legal, aí vai a leilão. Algum presidente vai dar uma canetada ainda em 2000? Sim, vai ser algum procurador dele ou ele vai participar do leilão. Só que ele sai em dezembro. Aí, se acontecer alguma zebra, a partir de 25, o ônus é de quem? É do Flamengo e é do seu presidente. Eu quero falar para você. Aí, no caso, se você entrar, entrando, no caso, aí o ônus eu é vou seu. entrar. Tá, e o ônus eu vai vou ser... entrar. O ônus vai ser do meado, Flamengo e eu vou ser o administrador desse ônus. E daí fica a minha reclamação. Com todo respeito ao presidente Landim, ele deveria chamar os presidentes que estão disputando, né, os candidatos, melhor falando, a presidente, para participar não só desse momento, mas também do futebol. Porque as contratações também vão ficar para o exercício seguinte. Como é que eu posso avaliar alguma coisa que eu vou herdar se eu não tenho os esclarecimentos? Então, como eu peço e vou ser totalmente democrático e totalmente transparente e com compliance a toda a prova, e colocando como significado, como meta, o orçamento e o estatuto, eu peço ao presidente que também divida conosco
Os candidatos a presidente, a questão das contratações. Não só a questão que versa hoje sobre o Estado, sobre o estádio, e para ser muito verídico, eu fui chamado ao clube, fui convidado para estar lá, levei o nosso grupo, nós estamos estudando, vieram informações, mas ainda não tão precisas, porque tem ainda os pareceres da comissão para que eu forme opinião concreta. E os jogadores, você tem razão, eu estou pedindo aqui no ar, para que eles chamem também a gente, para que a gente possa estudar a viabilidade financeira e o compromisso que os presidentes vão herdar. Então, nós vamos herdar, espero que sim, a compra de um terreno. Sem o terreno não tem estádio. Vamos herdar a condição de fazer um estádio e vamos herdar uma possível contratação que ele faça. Então, é justo que a gente participe de uma comissão, de um comitê, para analisar o estádio e as contratações. E ainda, agora, a gente vai nas contratações, porque esse assunto estádio, né, é um assunto importante, Maurício, porque eu sou Flamengo desde a época do Zico. E eu vi o Flamengo jogar no Rio, Maracanã, algumas vezes na Gávea, algumas vezes em São Januário, e a gente sempre quis um estádio para chamar de seu. E hoje até Bangu, né? Engenhão. Você assistiu até em Bangu. Bangu, Madureira. Não, quando o Flamengo mandou jogo. Em Bangu. Engenhão, Engenhão. Português. Mas eu sempre quis um estádio para chamar de seu. Isso mexe com o sonho da torcida, né? O Grêmio teve 2, o Palmeiras teve 2, o Atlético Paranaense agora está na terceira reforma, na quarta, enfim. Então, esse assunto do estádio ele é importante. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Maurício, que tem 22 anos de vida política e de sócio do maior clube do país, e que tem um grupo político lá dentro. O quanto você tem, em termos de proporção, o quanto você tem hoje de convicção de que esse projeto ele vai dar bom, ele é bom ou não? Você tem uma convicção, você e seu grupo de estudo, embora algumas informações não sejam tão claras e tal. Você está falando do estádio. Do projeto ou do estádio. Cara, eu tenho 70% de informação que isso vai dar bom, eu tenho 60%, tenho 50%. Como é que é o teu percentual de dúvida e de certeza, não no achismo, mas com base em informações claras, já que você é uma pessoa que vive a política do Flamengo? Bom, a gente não tem abertura. Como porque para nós, desculpa cortar, porque para nós parece que está tudo legal. Pra gente o estádio ano que vem está pronto. Está pronto. Para nós, o que chega para nós... Para a torcida é isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu não estou duvidando que as informações que vejo lá são falsas, não é isso. Sim. Mas eu sou a pessoa da opinião pública e sou um torcedor. Eu quero saber de uma pessoa lá de dentro. Como é que, na tua visão, como é que é isso? Quantos por cento você tem certeza que isso vai dar bom? Primeiro que em um ano você não constrói uma casa, quanto mais um estádio, tá? Segundo, que você tem que ter a viabilidade econômica, viária, financeira. E quantos por cento isso está claro para você? Não tá nem 50%, tá? Mas a tua confiança de 0 a 10 é quanto? Que isso vai dar bom? Para a nossa audiência. Eu tenho que ter uma confiança de 8. E hoje é quanto? Não, hoje eu estou consolidando. Eu não sou... eu não tenho condição, nem ninguém tem hoje, de não apreciar os pareceres que vêm e fazer uma colocação. Eu estou estudando com o meu grupo, com o nosso grupo, para que a gente tenha a mínima condição de entender e a total condição de votar. Mas eu sou francamente a favor. Eu prefiro herdar problema do que ter o problema de não tê-los. Ou seja, em outras palavras, se eu herdar problema para a construção de um estádio, eu vou me matar, eu sei que eu sou realizador, eu sei que eu vou fazer. Do que hoje chegar assim, eu acabei com o sonho da nação e o meu em especial. Não vou fazer isso. Embora você não tenha convicção, se é bom ou não, você quer. Esse é um ponto. Eu tenho certeza que é um espaço que existe hoje, por conta da parte política, uma boa vontade disso acontecer. Então, isso já é um fator de você puxar para você parceiros para viabilizar um sonho. Porque esse sonho, hoje, também é do prefeito, também é da prefeitura, porque você vai oxigenar toda aquela região. Sim. Você vai ter uma condição de outros negócios e vai botar... Vai vitalizar ali, né? Exatamente. E vai botar muitos empreendimentos em torno desse empreendimento, que é o empreendimento maior daquela região. Então, se eu tenho a parceria, eu tenho que ousar. Agora, eu não sou leviano de dar de 0 a 10 ou de 0 ao que for,
porque eu não tenho as devidas informações. Eu vou me pronunciar no dia do leilão, porque até lá eu estou mergulhando em estudo, o nosso grupo está estudando. Nós já tivemos 2 reuniões, olha, vou ser até muito grato ao Bodan, que é o vice-presidente da área, que não está nos sonegando informação nenhuma. Está dividindo com a gente o risco do negócio. Agora, eu posso afiançar que vai ter risco. Eu posso afiançar que, por essa causa, eu compro os riscos. E os problemas que vierem, eu tenho que ter as soluções. Mas eu não vou deixar não vou deixar que passe essa oportunidade que pode nunca mais voltar. Mas e ali na frente? Eu não vou ter, Wilton, desculpe, essa consciência de dizer o seguinte: houve a oportunidade e nós não tivemos a vontade e a coragem de ir para frente, né? A ousadia. Isso já deixa claro para o meu entendimento, que por mais que você não tenha total clareza sobre o projeto, mas o mínimo que você sabe, até para você estar lá dentro, é que a coisa está caminhando bem. Senão o seu discurso não seria. Se tivesse estranho, o seu discurso seria outro, certo? Não está claro, mas a cada dia que passa, eu tenho mais informações, eu clareio ainda mais. Mas eu quero que te animam. Não é questão de animar. Que te animam, porque assim, é o teu que está na reta, né? Você vai ser o presidente. Não é que me anima ou não. É o seguinte: é ou isso ou não é isso. Entendeu? Então, se for isso, eu quero brigar para que isso aconteça. Uma vez eu dei uma entrevista para o UOL, eu fiquei lá 1 hora de entrevista. Eles fizeram uma página inteira de entrevista. E eles pincelaram uma frase minha: o Flamengo é potência mundial. Eu estou falando em 2019. Eu fui chacoteado. Eles pinçaram essa frase, botaram um guerreiro com uma condição de mão aberta e com uma cara de me olhando assim, quase perguntando: o que você está falando? Em que espaço, em que mundo você está? Mas se eu não tivesse essa visão de vida, essa convicção, eu não estaria onde eu estou na minha vida, dentro do Flamengo ou fora do Flamengo. Então, o mesmo sentimento que você tinha lá hoje... Só um segundo. Eu peguei essa foto dessa imagem, dessa matéria, apenas do link que eles puxaram e debocharam de mim, e criei um quadro. E todo dia eu tinha que passar por aquele espaço, eu via, e hoje eu digo, e quero pegar até o repórter que fez essa brincadeira comigo, é potência mundial. Mas por quê? Eu sonhava com o quê? Com caminhões trazendo taças, que hoje é verdade, títulos e taças. Eu sonhava com caminhão de dinheiro, com carro forte trazendo dinheiro. Eu sonhava com a potência mundial. E hoje o Flamengo é isso. O otimismo ele tem que vir para qualquer dirigente. A ousadia também. Eu posso dizer que é ousadia, mas nós, rubro-negros, aprendemos a jogar no ataque. E é no ataque que nós temos que ir nesse certame. A não ser que venha na hora ou até minutos antes informações que me levem a dizer: é impossível. Enquanto tiver uma possibilidade, vão contar com o meu voto e com o meu trabalho para o Flamengo, cobrando a responsabilidade da caneta que assina, que é do presidente Landim. Presidente Landim, o senhor vai ter a responsabilidade, esse plenário não vai lhe faltar, tenho certeza disso, e vai cobrar a responsabilidade desse ato. O estádio é um sonho de todo rubro-negro. A feitura dele depende do terreno. Esse terreno que é nos apresentado nos parece ser uma boa condição, mas sem estudo eu não posso afiançar. Espero que até o dia da sessão eu esteja tranquilo para afiançar. Por enquanto eu não estou, mas eu estou com a fé, eu estou com o sonho, estou com a vontade e estou disposto a aceitar o que vier e trabalhar para performar. E nós vamos ter estágio. Então, o mesmo sentimento que você tinha em 2019, a mesma convicção que você tinha em 2019, quando você falou Flamengo é potência mundial, esse sentimento hoje sobre o estádio que vai sair... Eu tenho que pensar assim, Wilton. Eu tenho que viver isso. Só que em cima do estádio, Maurício, e como é que fica o Maracanã? O Maracanã, nós temos 20 anos para lidar com o Maracanã. O Maracanã não tem só o Flamengo. Isso, inclusive, é algo que me motiva a ter estádio. Porque você tem o Maracanã, entra uma liminar, entendeu? Entra uma não condição de uma reforma,
entra uma não condição num preço popular, eu sou radicalmente contra, entendeu? Você está em algo que você não tem domínio. O Maracanã, eu vou até contribuir aqui. O Maracanã, ele foi fechado e foi reaberto para a Copa do Mundo. A Copa das Confederações é só um evento teste. Ele foi fechado e construído com os padrões da FIFA para uma competição da magnitude de uma Copa do Mundo. Logo, ele é um estádio que ele não tem a estrutura e até a logística de receber torcidas adversários, né? Essa construção, essa logística, ela não tem. Então, hoje, quando o Flamengo joga, primeiro, o Flamengo tem um custo alto para alugar o Maracanã, né? E o Flamengo, quando vai jogar e vai trazer um adversário, ele perde uma porcentagem da arquibancada, porque tem que isolar, porque tem um efetivo aqui. Tem um custo alto, até para colocar adversário lá. Então, você gasta um dinheiro e gasta um pouco mais de dinheiro. Se você tem um estádio próprio, que vai ser construído com uma inteligência, para você não ter esses gastos, esses custos aqui, e você tem um estádio, está se falando para ter um estádio maior do que o Maracanã. Para que eu vou jogar no Maracanã? Mas não é isso. A demanda de outros clubes, a demanda, entendeu, de shows, você pode, o teu centro de atendimento ser um pouco direcionado para outros clubes e para outras atividades. Você tem que se reinventar. E o Maracanã tem também parceiro no Maracanã. Então, eu entendo. E uma construção de um estádio, você sabe quanto tempo nós vamos construir o estádio? Você tem ideia? Então, uns 4 anos por aí. Então tá bom. E onde é que eu vou jogar nesses 4 anos? Não, eu estou pensando assim. Depois de pronto. Depois de pronto. Depois de pronto, não o que vou jogar acontece no no Maracanã? Depois de pronto, é você focar no Maracanã com outros atrativos. O lado de show, o lado de futebol mesmo, o próprio Vasco da Gama, se não reformar até lá, ou se não ampliar até lá, ou mesmo ampliando, vai precisar de um cenário mais pomposo para alguns clássicos. Entendeu? Você tem o Fluminense, você tem... Bom, é um outro problema a ser digerido e ser gerido depois da feitura do seu estado. Mas você tem 20 anos, e se vocês estão estimando em 4 anos, fora a parte legal, entendeu? Ou dentro dos 4 anos, o restante do Maracanã é para ser administrado, é para ser reinventado, é para ser atrativo de outras modalidades de negócio. Não vai faltar condição, porque no passado, inclusive, empresas queriam pegar o Maracanã e até brigaram com o Flamengo por essa condição de ser o Flamengo, ser o consórcio do Flamengo com o Fluminense, gestor do Maracanã. Então, não tenho dúvida que vai ter outro tipo de modalidade também atrativo para você fazer do Maracanã viável. Mas vamos ao nosso maior foco, é ter um terreno que façamos um estádio que vai ser eterno e que o pertencimento é do estádio próprio. Isso eu não posso desfocar. Depois, qual é o modelo de negócio que nós vamos fazer para o Maracanã? E aí eu falo, os profissionais vão pensar, nós vamos trabalhar, nós vamos também tentar viabilizar. Por que tentar? Porque a gente não sabe, entendeu, absolutamente nada daqui a 4 anos, o que vai se passar no futebol, as necessidades empresariais, o que a gente pode dar de curso para o Maracanã. Mas certamente vai ser uma condição do Maracanã ser viável, porque nós vamos trabalhar com isso. E temos que ser ousados. Se você pensar no negativo, você não sai de casa. Eu penso sempre no positivo. Eu quero estádio próprio, e o Maracanã vai me propiciar a ter esse estádio próprio, e eu tenho que sentar com profissionais para reinventar o Maracanã e para viabilizar o Maracanã também. Então, esses 2 compromissos me faz ser um motivador de uma equipe de centro de entendimento e do que é melhor para o Maracanã e o nosso estádio próprio. Tenho certeza que vamos viabilizar os 2, mas vamos lá. Aqui vem o estádio, né? É o que a gente mais quer. Aí, o jornalista que esteve dentro do Flamengo, o senhor que vive, você que vive Obrigado. há tantos anos no meio do Flamengo, e eu que estou de fora disso tudo. Então, por profissão, sou enfermeiro
estamos aqui conversando, mas eu não estou dentro das políticas do clube. E qual é a minha visão quando eu fiz a primeira pergunta? É que nós, torcedores, que só ouvimos as matérias e não vivemos o dia a dia do clube, quando começa a surgir a notícia do estádio, o torcedor do Flamengo já se sente dono de um estádio. Se vai ser em 4 anos, em 3 anos. O grande medo da torcida do Flamengo é que isso se frustre, foi até um ponto em que o Wilton entrou, e volte a ser a torcida motivo de chacota novamente. Não é uma chacota não ter estádio, porque a gente tem o Maracanã aí, mas assim, a vontade do Flamengo, do torcedor do Flamengo por ter visto o clube crescer, virar bilionário e ganhador de títulos novamente, parece que falta isso para a torcida. E o medo é esse, de estar dando um passo, uma notícia e de repente, não vai. Mas essa responsabilidade... Desculpe, Marcelo. O bom é ver que você tem esse essa sonho. responsabilidade está na direção atual. Sim. A minha é fazer com que o sonho vire realidade. E isso, podem contar comigo, que eu vou perseguir esse sonho. Foi ótimo ouvir você falar Se a gente isso. colocar as dificuldades, se a gente colocar os problemas, nós não vamos buscar soluções. Na minha vida, eu sempre botei o negativo embaixo do positivo, o positivo acima do negativo. Nunca negativei absolutamente nada. Eu sempre peguei as situações que vieram à minha frente e fui buscar resultado. Perfeito. Então, é o positivo em cima do negativo. Perfeito. Muito bom. Agora, Maurício, embora você queira pacificar, enfim, você vê algumas coisas que não são legais da atual gestão. Você tem 2 candidatos, um é o Dunche, apoiado pelo Landim, e o outro é o BAP. Você acha que o fato do Landim, que vem dos maiores títulos, né? Tirando o Mundial, não ganhou o Mundial, mas vem de grandes conquistas, enfim, essa gestão dele dupla teve erro também, mas teve acerto. Largou muita coisa. O fato dele apoiar o Dunche se torna um candidato assim, para fazer frente com você, para ser o principal? Como é que é? Eu respeito. Eu sei que você está crescendo nas pesquisas. Obrigado. Isso é importante. É verdade. Eu respeito todos os candidatos que estão aí postulando o que eu estou postulando também. Mas eu tenho confiança no meu modelo de negócio, no meu modelo de gestão. Por isso, em todos os momentos que eu conversei com o presidente Landim, me coloquei como candidato, eu nunca pedi o apoio dele. E até acho que ele não poderia me dar. Porque em vários certames do Conselho Deliberativo do clube, eu votei com a minha consciência. E com isso, tem um afastamento de grupo. Então, eu sempre tive, em todas as minhas questões, nesses 22 anos de Flamengo, o julgamento da consciência para o melhor para o Flamengo. Com isso, eu lhe digo, sou o melhor preparado e por isso estou buscando ser presidente do Flamengo. Tenho vivência internacional, tenho projeto internacional. Vocês vão me permitir agora um segundo. Sim. Esse um segundo é conta de português, de americano, de inglês, de brasileiro. Na verdade, todo mundo que pede um segundo não é um segundo, né? O tempo é seu. É bem mais, né? Em todo lugar do mundo. Essa parte de internacionalização, eu sou radicalmente contra você ter um clube de futebol no exterior. Porque isso demanda tempo, centro de custo, energia, uma desvinculação de marca, Flamengo e uma outra marca. Eu acho e tenho certeza que para o futebol não é prudente. Eu quero internacionalizar num outro modelo de negócio. Quero ir para Portugal, para Lisboa e construir um clube. Um clube em Lisboa, que vai se chamar Casa Flamengo. Lá eu vou ter centros de captação, lá eu vou ter escolinha, lá eu vou ter a condição de camping, lá eu vou ter bar, restaurante, lá eu vou ter condição de acolher o sócio que vai para a Europa, as embaixadas e consulados que estão na Europa, lá eu vou poder reviver hoje o Maracanã e no futuro o nosso estádio com aquele batuque, com a televisão, mas você se sentindo no clima do estádio.
Lá eu vou ter a porta para a Europa e vou ter um modelo de negócio que vai ser importante para o Flamengo, muito importante para o Flamengo. Eu quero ter captações, eu falei de captação... Clube futebol? Não, sou radicalmente contra o clube de futebol. Eu estou falando um clube, uma sede do Flamengo em Lisboa, que tenha lá a condição de você fazer captação, escolinha, camping, entendeu? E não o clube de futebol, porque com isso você canaliza a tua produção, inclusive na captação, para um clube específico e leva a tua marca. Em quanto tempo nós vamos disputar uma Champions League, em quanto tempo nós vamos ser realidade. E o Flamengo já é realidade, e o Flamengo está no Rio de Janeiro, mas é brasileiro e é mundial, e o Flamengo não tem por que ter um outro clube em qualquer outro lugar. Mas o Flamengo tem que ter parcerias. O Instituto Puskás, que eu visitei há muitos anos atrás, já fui mais de uma vez, ele tem mais de 20 clubes na verticalização dele, com parcerias. Fazem captação no mundo e conseguem colocar os seus jovens atletas em diversas marcas do mundo. O Bayern de Munique tem 10 clubes que tem essa verticalização de parceria. E eu tive a oportunidade de conhecer isso de perto. E é muito interessante. Então, se você tem uma sede num ponto da Europa que vai buscar também a captação de jovens valores, você tem a condição de escoar a sua produção. E isso é interessante, porque você faz um modelo diferente de negócio do que está sendo proposto pela atual diretoria, e você internacionaliza a sua marca e você dá a ela a condição de receber a sua torcida, receber os seus associados e de ser um ponto de negócio do Flamengo no exterior, com a parte de comercialização de produtos, de venda de camisa, de bar, de restaurante, e tendo a condição de acolher os seus torcedores. E também de ser um ponto que você vai abrigar essas captações e você vai abrigar a condição de ter essa verticalização do futebol sendo escoado na produção. Eu sonho com o Flamengo capitão na África, do Flamengo em Dubai, do Flamengo em Miami, do Flamengo, e o Flamengo tendo parceria em todos os pontos que o futebol necessita de jovens talentos, que o futebol tem a condição de absorver, e o Flamengo com parceria. Eu quero estender essa Casa Flamengo, eu quero licenciamento. Admito até que a gente estude no deliberativo, porque tudo meu vai ser passado, explicado, detalhado, com a condição de projeto e com viabilização no Conselho Deliberativo do clube, porque é lá que tem que ser mesmo. E o que não se passa lá, e algumas coisas na atual de gestão eu vi de uma forma diferente, mas não vou fazer dessa forma. Acho que o deliberativo ele é a condição de você dar qualquer passo. E você não pode dar passo nenhum sem ter a condição da aprovação dos conselhos do clube. E assim o farei. Então, você vai ter a condição no Brasil inteiro de aí sim você ter as Casas Flamengo espalhadas no Brasil inteiro. Nós já estamos em contato com a ABB. A ABB, não sei se vocês sabem, Marcelo e Hilton, tem 800 clubes espalhados por todo o Brasil. Vocês sabiam disso? O número não, eu sei que tem muitos. Por que eu sei o número? Porque eu já estou em contato com a presidência da ABB, que versa sobre essa nacionalidade, a brasileira, e já estamos começando a entrar em entendimento para conseguir uma parceria que vai ser bom para a ABB e vai ser bom para o Flamengo. Nós vamos fazer um modelo de negócio onde o licenciador vai estar junto do Flamengo nessa parte de captação, nessa parte do sócio frequentar, nessa parte de você ter a parte comercial, a parte de restaurantes e bares, e de você agregar a tua torcida. Então, esse plano, ele é um plano de internacionalização, mas ele também tem a parte horizontal, que é as Casas Flamengo no Brasil e no mundo. E essa parte que você faz de parceria com outros clubes de futebol é uma maneira inteligente de você escoar a sua produção de jovens atletas. Dessa forma, eu vejo o reforço nacional e a internacionalização. É interessante. Eu estava aqui mexendo no celular, não que eu não estivesse prestando atenção, não que eu estou falando com o pessoal da técnica, que a gente quer roubar alguns minutinhos a mais para estourar o tempo, para a gente poder ter mais tempo aqui. E essa só para
complementar isso aí. Essa pesquisa com a ABB, Esse convênio com a ABB. esse convênio com Sim. a ABB, ele, ver se eu entendi certo, além de ter um convênio onde você possa escoar alguns talentos, geraria algum lucro? Vocês pensam em seguir uma linha parecida ou só mesmo essa associação com eles? Não, essa veja parceria? só. Todo centro de negócio, toda parceria negocial tem que ser bom para todos, para o licenciador, para a ABB. Eu não vou ser leviano em tocar um entendimento final sem passar pelo Conselho Deliberativo e sem ser presidente do clube. Sim. Eu estou iniciando a conversa. Eu já tive uma primeira reunião explicando a ideia e nessa primeira reunião teve a vontade da gente entender e de a gente botar no PDG do Flamengo. O que é o PDG? O PDG, todo candidato tem que apresentar um plano de governo. E esse plano de governo fica para o Flamengo. Então, todo e qualquer, digamos, eu estou até achando essa minha colocação aqui beirando o absurdo. Digamos que eu não seja candidato, não, que eu vou ser. Digamos que eu não seja eleito presidente do Flamengo, coisa que é absurdo, e eu vou até o final nessa eleição, eu vou ser eleito presidente do Flamengo, eu tenho convicção e certeza disso. Mas está lá o PDG, o plano de governo, que o presidente pode adotar e pode colocar de pé a Casa Flamengo. Certamente serei eu e certamente eu colocarei a Casa Flamengo em cima da parte horizontal, que é o Brasil inteiro, e também na parte de exterior. Tenho certeza que o Flamengo vai dar um salto maior em tudo, porque o Flamengo é nacional, o Flamengo é mundial, a maior torcida do mundo, e essa torcida merece ter acolhimento também na parte estrutural e física. Maurício, você fala em clube, Casa Flamengo, me remete a outro assunto também, que é a SAF. E aí, você é a favor, contra? Radicalmente contra a SAF. Né? O Flamengo hoje precisa Certamente. Vou colocar assim a minha visão. A gente esteve aqui com o Júlio Brandt, né? E foi no auge daquela crise, foi um pouco antes até da 777 sair, e foi um podcast maravilhoso, né? Foi. Se aprofundou bastante sobre SAF, modelo associativo, enfim, modelo de gestão. E aí depois eu passando a entender, assim, hoje a SAF, ela, para os clubes que estão preso na brocha, segurando, se pendurando ali, se sustentando na brocha, é uma saída, né? Muita dívida, a empresa vem e equaciona as dívidas, enfim. Dependendo do modelo, injeta uma verba ou não, uma receita gorda ou não. Mas para um clube hoje como o Flamengo, e aí eu vou colocar um pouco, sou leigo também, não sou especialista nisso, mas um clube hoje como o Flamengo, a minha visão que está estruturado, exatamente não sabe o dia de amanhã, cabe uma SAF não? Ou até cabe, mesmo com o clube estruturado, cabe do modelo XYZ, que vai dar a garantia do Flamengo que amanhã, mudando o anel de gestão, etc, o clube continua sustentável e rico. O problema da SAF é o que ela se apresenta para o clube, né? Tem clubes que eu não discuto, tem essa necessidade, você vai pagar mais imposto e você tem mais fluxo para realizar as suas metas no futebol. Eu sou radicalmente contra, porque o Flamengo já provou que ele tem condição de gerir o seu futebol, tem condição de gerir as suas finanças. E por que pagar mais imposto? Se nós temos mecanismos e modalidades para que a gente possa, tanto no estádio como na gestão do futebol, realizar sem sócio. Ah, mas o Flamengo vai ter a maioria. O Flamengo é um todo. O Flamengo é dos seus sócios, o Flamengo é da sua torcida. O Flamengo não é de empresário e não vai ser e nunca vai ser. Tem modelos que dão certo, né, em vários clubes no mundo, mas tem modelos também, como o nosso, que está aí para que todos vejam, que são modelos altamente vitoriosos, assim como o do Flamengo. Porque você vai mudar o que na nossa essência é muito importante, que é o sentimento de pertencimento e o sentimento de não precisar entregar o seu futebol a gestores. Por que isso?
Que e tiraria pagando o mais poder imposto. da caneta de você. Tiraria o poder da sua caneta, né? Na verdade é o seguinte, por que eu vou pagar mais Você entrega imposto? poder. Por que eu vou pagar mais imposto se eu posso ser profissional, se eu posso dar metodologia e fazer a cobrança? A partir do momento que você não tem esse domínio, o clube perde a condição da sua essência. E a essência do Flamengo é democracia e é ser absoluto do seu patrimônio e do seu futebol. Isso, comigo, não vai nem ser levado em consideração. Nós estamos fora da SAF. No estádio, no futebol. Nem, SAF não. nem Não SAF precisa. para estádio. É, Isso isso aí não, que eu- Não isso não precisa. faz sentido. Para mim, não. Você tem aí vários aspectos de estudo, de centros de estudos, para você performar. Por que eu vou entregar? E aí nós temos aí os nossos concorrentes aí, muitos com parceria e não estão satisfeitos. Porque a partir do momento que você bota na sua relação uma terceira via, ela complica. E eu quero o Flamengo sendo Flamengo, Flamengo com a condição 100% de gerir as suas condições e os seus momentos. E você vê tanta complicação na SAF e você vai trazer para você e pagar mais imposto para quê? Sou contra. Então, com você não tem... Comigo não tem SAF. Eu acho que nenhum deles, né? Nenhum deles, Olha nenhum dos só, candidatos. Eu sou leigo, mas eu acredito também que não precise, não. Desculpe, Nenhum dos desculpe. candidatos ali é a favor de SAF. Desculpe, Wilton. Eu acho que você tem que separar as coisas. O que é o período da eleição e o que é antes da eleição. Então, pega as narrativas dos candidatos e você vai ver se o discurso é eleitoral, se o discurso é real. Eu acho que mudar de opinião, todos nós temos o direito. Mas você ser um produto de uma eleição, ou você deixar de ser você para viver uma fantasia eleitoral, eu peço que o sócio do clube do Flamengo, que vai ter a decisão de votar e de eleger o seu candidato, faça um estudo disso. Tem muito candidato que não dava bom dia, que não frequentava o clube, tem muito candidato que tinha um sentido belicoso de ser e hoje liga nos adversários, liga no Natal, já faz isso numa produção de 2 anos, mas que anteriormente ofendeu o quadro social do clube, achava que o passado não merecia respeito, faltou com respeito com muitas pessoas e hoje demonstra ser uma outra pessoa. Eu acredito em mudança, mas eu não acredito em mudança em ano eleitoral ou em anos para se preparar para o ano eleitoral. Eu sou o que sou. Me deu um insight agora, Maurício. A história da compra do terreno é uma estratégia de eleição? Olha, Por mais que todo rubro-negro queira não o deixa estádio. de ser, não deixa de Mas ser. para não você, deixa de é uma ser. estratégia de eleição? Vamos lá, qualquer um dos candidatos, se tivesse com a caneta do presidente, não ia perder uma oportunidade, entendeu? Então, as coisas se confundem, mas as oportunidades elas têm que ser agarradas. Se ela veio agora... São reais num tempo propício, né? Exatamente. Acabou acontecendo num E tempo eu vou te propício. falar uma coisa, já viu o Flamengo ser campeão brasileiro e o presidente perder a eleição? Então, eu quero o melhor para o Flamengo. Eu não vou torcer nunca contra o Flamengo, eu não vou botar nunca o dedo em riste num presidente do clube, porque eu respeito, entendeu? E sempre respeitei todos os presidentes, vou continuar dessa forma, mesmo em ano eleitoral. Agora, eu quero o melhor para o Flamengo. Espero que o presidente saiba, e ele sabe, o que vai significar isso. Se isso for uma falácia, que eu espero que não, se isso for um mecanismo eleitoral, que eu espero que não, eu espero encontrar condições de realizar esse sonho. Mas a responsabilidade é do presidente Landim. E isso nós vamos outorgar, mas com cobrança. E ele sabe que hoje a gente responde, e responde sério, porque a lei é específica e o Estatuto produz a lei de responsabilidade fiscal. E a responsabilidade de um presidente, ela é muito séria e muito forte. E o presidente sabe disso. Então, tenho certeza que ele vai fazer o melhor para nós. Eu tenho certeza que também farei, e você é o presidente que vai
fazer o estádio. Essa é a minha vontade. Maurício, a gente quer te agradecer. Eu acho até que vamos torcer para o Maurício ganhar, porque ele volta, né, para ele continuar aqui. E ainda leva a gente lá, segundo ele, ainda leva a gente lá. Infelizmente, Eu só quero, Marcelo, só falar sobre isso, o seguinte, eu tenho 22 anos de clube e nunca deixei de cumprir aquilo que prometi. Acredito. Isso aí é uma verdade e é o que vai ocorrer. A democracia responsável, o profissionalismo, a pacificação, um Flamengo maior, um Flamengo melhor. Esse é o meu compromisso. A nossa torcida é essa também, como flamenguistas é essa. Eu falei aqui, deixa eu só me corrigir aqui para a questão de ética. Eu falei aqui, vou torcer pro Maurício ganhar e voltar. Temos que ser, a gente precisa ser correto com todos. Sim, então, vou sim. retirar. Vou torcer para uma boa campanha, para um bom pleito, para que o melhor vença. Também não posso, a gente não pode também, a sua resenha não pode. E ganhando, que volte. Wilton, desculpe, mas você deixou falar seu coração. Eu vou ficar com o que você falou antes. Tá? Não, por questão de ética, também não posso desmerecer. Você falou de coração. Agora o leite derramou. Se comprometeu. A gente quer... Não tem compromisso, mas isso é coração. A gente quer, para encerrar, para trazer o Neymar, a gente quer dar uma notícia também para a torcida, né? Paquetá, Neymar, um grande reforço, um grande nome. Será que o Neymar encerra a carreira no Flamengo? Gente, vou falar uma coisa. Craque, primeiro o Flamengo tem que pensar em fazer em casa. Craque, o Flamengo tem que fazer em casa e reter, absorver ele o máximo de tempo que conseguir, se possível. Essa é a agonia que a gente tem. Eles vão embora cedo. E se possível, fazer o que nós fizemos com outros grandes atletas, e o maior exemplo disso é o Leandro. Eu sei que o futebol de hoje é muito dinâmico, a gente não conta com todas as condições de vontade, mas a gente tem que melhorar a performance, melhorar a condição de entrega, melhorar a entrega que eu estou falando é fisicamente, taticamente, com as melhores ferramentas, com os melhores profissionais. Isso vocês podem contar que eu vou fazer. Sobre a parte de contratações, de expressão, eu acabei de dizer que o meu regime vai ser profissional. Então o scout tem que falar, o técnico tem que falar, e daí a gente se motiva a trazer. Neymar é um grande jogador, tem o sonho de jogar no Flamengo, mas qual é o jogador do mundo que não sonha em jogar no Flamengo? Então, a gente tem que ter e tem que pesar o olho do profissional com a paixão, e daí os resultados vêm, e as contratações também. Então, a gente quer... Mal bem dá um cortezinho, a gente bota aí a foto do Neymar e tal, brincando. Maurício, a gente quer te agradecer muito, você está prestigiando aqui o nosso podcast, que começou em janeiro e a gente está caminhando bem, crescendo. De você escolher a gente para bater um papo com a gente é muito gratificante, é um reconhecimento nosso aqui, saber que a gente está chamando a atenção, né, que as pessoas estão vendo a gente, né? É importante, então, a cabeça está para fora da água. Estão vendo a gente. Então, a gente quer agradecer mais você do que você agradecer a gente pelo espaço que a gente deu. Com certeza. Você e a sua assessoria ter procurado a gente para estar aqui com a gente revela que a gente está trabalhando e caminhando, assim como você tem seu sonho, nós temos os nossos, né, dentro da comunicação. O podcast hoje é uma realidade para a gente, então queria agradecer muito essa moral que você deu para a gente em estar aqui participando do sua resenha. E pedimos já para deixar like? Né? Agora não, só no anterior. Agora só no anterior. Então, ó, dê seu like, a gente esqueceu nos dois, né? Não, só no final que a gente fala dos dois. A camisa, estou estreando essa camisa hoje? Não vou. Essa camisa dá azar. Superstição. Dê seu like, curta, compartilhe, comente, faça tudo. Siga também o Só Resenha no Instagram, @SóResenhaPodcast. Então, eu quero agradecer, Maurício, de verdade, de coração, a sua participação aqui. Espero que tenha gostado. Espero que volte mais vezes, que a gente tenha te dado aqui o espaço. E para a gente foi importante esclarecer alguns pontos. Fizemos as perguntas que a gente entendeu que precisavam ser feitas. Muito obrigado, Marcelo, Wilton. Eu quero falar para você, torcedor. Você é o presidente do profissionalismo, da pacificação. Vou fazer um Flamengo ainda melhor e um Flamengo maior. Com o estádio, vamos buscar e brigar para isso ser feito com consciência, com responsabilidade. E quero falar para você, o futebol do Flamengo vai ser todo ele profissional. Amador não vai entrar em vestiário, não vai ter conselhinho de futebol. O grande conselho meu vai ser ouvir os grandes craques e que querem
sugestões, que querem ter o contato, e minha porta vai estar aberta para todos esses craques. Eu quero que os craques voltem a participar do dia a dia na Gávea. Imagina vocês lá com o Leandro, com o Rondinelli, com o Nunes, com o Adílio, com o Zico. Então, todos os ex-atletas do clube, Lê, Peu, todos os atletas do clube vão ter um ingresso garantido comigo. Vão ter uma carteirinha de ex-atletas. Não vai precisar chegar como o Roma outro dia, tendo que entrar no clube e tendo que pedir para entrar. O Clube do Regatas do Flamengo tem um passado maravilhoso, um presente maravilhoso e um futuro comigo muito mais assertivo, porque vamos tratar com profissionais e vamos tratar valorizando a torcida, valorizando o quadro social. Eu quero uma torcida participativa, eu quero o Flamengo indo à sua torcida e a sua torcida abraçando o Flamengo. O campo vai ter que ter um novo sistema para que a gente possa abraçar também o sócio-torcedor. Que hoje, eu não sei se vocês sabem, quando tem um jogo fora do estado, o Flamengo não adota o mando de campo, o ingresso para que possa colocar para os seus torcedores. O Flamengo não abraça os ingressos disponíveis pela cota que tem direito. Isso é comercializado pelo clube local, pelo clube que vai estar sediando a partida. O Flamengo vai ter todas as cotas para a sua torcida. E nós vamos criar condição de sócio-torcedor e não sócio-sofredor. Nós temos hoje o River Plate e o Boca Juniors com 150 mil sócios-torcedores, num projeto totalmente diferente e que dá condição de vários tipos de certames, de gamificação, de participação, de logística para assistir jogo, de condição de estar no estádio, inclusive com a condição de valorizar aquele sócio-torcedor mais antigo, dando a ele privilégio. Tudo isso está sendo estudado, tudo isso eu vou apresentar em setembro. É uma reforma total no sócio-torcedor. Abraço a todos e deixo um abraço especial para a nação rubro-negra, porque essa nação faz a diferença. É um Flamengo com essa nação imbatível. E o Flamengo unido, ele é imbatível. E é isso que eu me proponho no Flamengo. Fazer a união, a pacificação, o profissionalismo. Contem comigo. Eu quero contar muito com a torcida, muito com os sócios, muito com a nação rubro-negra. Tamo junto. E vou à vitória. Tenho certeza que vou ganhar essa eleição. Abraço. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Esse foi... Mais um episódio, antes de você fale episódio. Esse foi mais um... Não, mas esse foi mais um episódio do Só Resenha. Fomos. Vamos. Abraço.